Valeu mesmo, viu? Licença pra gente conversar com você em casa também. Seria legal se a gente pudesse ter essa troca com você em casa também, né? Na verdade, a gente pode, só que não conversando voz a voz, mas pelo nosso WhatsApp. Você participa com a gente, conversa comigo, pode mandar mensagem que eu recebo aqui diretamente durante o programa sobre o assunto de hoje, que é diabetes. Um assunto necessário, a gente vai entender não só o que é, mas como prevenir os tipos de diabetes. E esse remedinho que está todo mundo tomando para emagrecer, que foi criado por diabético, e o pessoal quer perder peso e está usando. Pode ou não pode? A doutora já está aqui no estúdio para conversar com a gente, mas antes, é claro, que a gente quer mostrar as notícias que tem para você também. Falando nisso, Band está no ar. Com o calor, cresce demanda por energia. Todos os subsistemas do país deverão terminar janeiro com os níveis acima de 50%. Os números por si só não são ruins. A preocupação é se serão suficientes para atender a forte demanda, principalmente no período de estiagem. Regras da aposentadoria. Veja o que muda. Quem for pedir aposentadoria do INSS em 2024 precisa ficar atento às regras de transição implementadas na reforma da Previdência lá em 2019, mas que sofrem alterações a cada começo de ano. E no estúdio vamos falar sobre diabetes e os remédios que estão sendo usados para emagrecer. Segunda-feira, dia 22 de janeiro, Falando Nisso Band começou. E para você começar bem a sua semana, uma mensagem especial, que é um toque de amigo para você, que eu confesso que eu preciso também, do jeito que eu sou bocudo, que eu gosto de falar tudo para todo mundo, colocar isso em prática. Foque nos seus projetos, foque nos seus sonhos, mas aprenda a dividir eles somente com quem você confia muito, mas confia muito mesmo. E até se você conseguir, guarde eles somente para Deus, não fala para ninguém. Olha, esse conselho é antigo, né? A gente abrir o coração só para quem confia e se puder abrir só para falar para Deus mesmo e pronto, tá ótimo. Porque muitas vezes a gente fala aquilo e a gente não tem uma resposta bacana da pessoa, às vezes a pessoa desmerece o nosso sonho, ou muitas vezes a gente nem sabe o que a pessoa está desejando também, né? A gente acha que a pessoa deseja o bem pra gente, mas no fim das contas a gente só sabe realmente o que a gente sente. O que o outro sente é difícil, né? Então fica esse toque para você. Se eu estou falando para você, é porque é bacana você ouvir e colocar em prática, viu? Tem prêmios, tá lembrando que a gente tem lá no nosso Facebook, nosso Instagram, sorteios para você? É isso mesmo, no @Falando Nisso Band. Corre lá que tem uma escova elétrica para você com esse kit todinho que a Ortovip preparou para você. Para participar sem curtir a fotinha oficial, marcar 2 amigos por comentário e seguir o @Ortovip_oficial. Dia 2 de fevereiro a gente vai conhecer a pessoa que ganhou e esse prêmio precisa ser retirado aqui na nossa sede em São José dos Campos. Tem o sorteio da Polipet para você que quer concorrer em um kit preparado especialmente para o seu pet. Curtiu essa fotinho? Tá no @Falando Nisso Band, marcou 2 amigos por comentário e seguiu a Polipet, que é @polipet.oficial, pronto. Você já está concorrendo. Sexta-feira, sem ser agora, próximo, dia 2, a gente faz esse sorteio. Quem ganhou, vem aqui na Band, em São José dos Campos, retirar o prêmio. E tem também, gente, um guarda-sol, cadeira de praia e cooler da Sicredi, perfeito para você, completíssimo esse kit verão que a Sicredi preparou. Tem que seguir a gente, @Falando Nisso Band, tem que seguir também o @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e repostar a foto nos stories e tem que marcar o nosso Instagram pelo menos uma vez, quando você repostar, porque a gente vai conseguir fazer a conferência também no dia 2, que é sexta, sem ser agora a outra, você já vai saber quem ganhou e precisa retirar tudo isso, esse grande kit verão da Sicredi aqui na Band. Tem uma perguntinha da enquete que tem a ver com o assunto de hoje, para a gente conhecer você um pouquinho mais, porque é legal também você, dessa maneira de interagir com a gente poder entender um pouquinho o que você pensa do assunto. Então a pergunta é a seguinte, tem que ser sincera ou sincero, tá bom? Você controla a quantidade de açúcar e carboidratos na sua alimentação do seu dia a dia? #sim, #não. Olha, aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Olha que sério.
é uma crescente epidemia mesmo que a gente acaba enfrentando, né, gente? Porque 500 milhões de pessoas no mundo é muita coisa. Então, essa crescente epidemia que eu quero falar para vocês precisa da nossa atenção. A gente precisa ter cuidados, porque é algo global e pode ser relacionado realmente ao rápido aumento do sobrepeso, à obesidade, essa inatividade física, o celular, os controles, tudo muito fácil, né? Que a gente acaba, infelizmente, tendo um aumento no peso, sim. Então, quem vai ajudar a gente a entender esse tema e até tirar as suas dúvidas de casa é a doutora Roberta Vanucci. Que legal ter você aqui, doutora endocrinologista. Estamos combinando sem combinar, doutora. Verdade. Nossa, a doutora entrou na Band e disse, nossa, doutora, se a gente tivesse combinado não ia dar tão certo, né? Verdade, né, Lucas? Que bom Obrigada. ter você aqui, viu? Prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom, seja sempre bem-vinda. Doutora, vamos começar do começo, né? Eu acho que sempre é bom a gente lembrar, né? O que é, né? A gente fala de diabetes, mas o que acaba sendo isso? Certo. Lucas, o diabetes é uma doença crônica, né? Uma das que mais crescem hoje em dia em número de pessoas. E ela é caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, o aumento do açúcar. Né? E aí a gente tem alguns tipos de diabetes que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas o diabetes em si é o aumento da glicose no sangue. E por que isso acontece? Por que ele do nada começa a aumentar? A gente tem basicamente dois tipos, né, Lucas? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. Ah, tá. São os tipos de diabetes. Perfeito. Isso. No diabetes tipo 1, esse açúcar sobe no sangue porque a pessoa já tem uma doença autoimune que não deixa o pâncreas produzir adequadamente a insulina. Então, ela não tem insulina suficiente, essa glicose vai aumentar. Qual que é o papel da insulina no nosso corpo? Perfeito. A insulina é um hormônio, então, que o nosso pâncreas produz, né? E a insulina pega a glicose do sangue, o açúcar ali do sangue e guarda dentro das células, né? Pega ali a glicose para guardar nas células e ter energia. Entendi. Então, se a gente não tem insulina suficiente, essa glicose vai estar alta. No sangue? No sangue. Porque ninguém retira ela do sangue. Ninguém retira ela do sangue. Isso mesmo. Nossa, e a pessoa que tem diabetes, como que ela faz para ter energia nas células? Isso. No diabetes tipo 1, então, essa insulina ou ela não existe ou ela é muito baixinha, Sim. né? E aí essa glicose fica muito alta. E no diabetes tipo 2, essa insulina existe, o corpo produz. Mas tem uma série de coisas acontecendo que ela não consegue agir adequadamente. Entendi. Então tem uns fatores que levam à famosa resistência à insulina. Ah, é verdade, já ouvi essa expressão. Isso. Vamos falar algum desses fatores, só para a gente já entender certinho? Vamos. O principal é o ganho de peso, Lucas. Tá. O sobrepeso, a obesidade é um dos principais fatores que levam à resistência à insulina. Então o organismo produz a insulina, mas ela não consegue chegar na célula e agir por conta desse fator, sobrepeso, obesidade. Outra coisa, a gordura no fígado, que hoje em dia está aumentando cada vez mais, né? Também é um fator de resistência insulínica. O que aumenta a gordura no fígado? É a gente que faz isso? É principalmente a alimentação e a falta de atividade física. Né? Tem fatores genéticos também, sim, mas principalmente são esses fatores. São coisas que têm a ver com o nosso hábito, estilo de vida. Com o nosso estilo de vida. Eu te interrompi, ia ter mais algum motivo, doutora? O sedentarismo. Sedentarismo, a falta de atividade física. Falta de atividade física. É que quando a gente fala em atividade física, a gente já pensa no pessoal na academia, suando muito. Às vezes tem que ser algo tão pesado assim? Não, Lucas. Na verdade, a gente precisa estar em movimento, né? Nosso corpo tem que estar em movimento. E a gente sabe que 150 minutos de atividade física por semana, ou seja, 30 minutinhos por dia, já vai ser suficiente para melhorar muito a qualidade de vida. Então, você vê que é pouquinho, né, gente? Então, basta a gente realmente virar a chavezinha do autocuidado e levar a sério isso, né? Já a gente vai entender, porque tem um remédio que está bombando, gente, que é um remédio criado para quem é diabético. Só que o pessoal está usando, e está até em falta para quem tem diabetes na farmácia, está usando para emagrecer e dá resultado. Então, a doutora ainda no programa vai entender, vai explicar para a gente, na verdade, se realmente a gente pode usar com esse objetivo ou não, se pode ser o nosso foco, tá bom? A gente só faz uma pausa no assunto do dia para atualizar você sobre essa dificuldade, na verdade, que teve a questão de segurança no transporte público de São José dos Campos. Foram, total, 4 ônibus queimados por vândalos, isso na sexta passada, sábado também teve um caso. À tarde foi tudo muito confuso na sexta, para quem dependia do ônibus para voltar para casa. Mas hoje a prefeitura aqui da cidade recebeu um reforço, visando mesmo a segurança do cidadão. Então a Fernanda Bela vai entrar ao vivo agora. Oi, minha querida, boa tarde para você. Que ação é essa? Que reforço é esse, Fernanda?
Oi, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma onda de violência nesses últimos dias que acabou afetando o transporte público aqui na cidade de São José dos Campos. A Joseense Transportes informou por meio de nota que toda a frota, todas as linhas de ônibus já estão operando normalmente desde ontem, com 100% da frota. A Prefeitura de São José dos Campos se reuniu na sexta-feira para definir ações para combater toda essa onda de violência e teve reforço aí da Polícia Militar, vieram equipes também de São Paulo para fazer todo esse combate. Para a gente entender um pouquinho melhor como tudo isso aconteceu, na quinta-feira, à noite, um primeiro ônibus foi incendiado aqui na cidade. Na sexta-feira, aconteceram 2 ataques a ônibus. E na sexta-feira mesmo, a Prefeitura se reuniu para definir as estratégias e as melhores ações a serem tomadas. No sábado, neste último sábado, no final de semana, mais um outro ônibus foi queimado novamente. Ao todo, 4 ônibus foram incendiados nesses últimos dias, viu, Lucas? A Prefeitura conseguiu, diante de todo este trabalho que foi feito para reforçar a segurança aqui na cidade, 5 pessoas foram presas até o momento. E, claro, a Polícia Civil está fazendo a investigação, apurando todos esses casos. Um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente conversou com o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Santos, e ele falou que a polícia está, diante desse caso, fazendo as investigações necessárias, também que as imagens aqui do sistema de monitoramento que a Prefeitura possui, também auxiliaram também neste trabalho para identificar os veículos que foram usados. Então, todo um trabalho de segurança que está sendo feito realmente para reforçar tudo isso e evitar que esse tipo de caso volte aqui na cidade. Então, só para a gente reforçar, principalmente a população que usa esse transporte público, foi normalizada a situação, então já está tudo regularizado, viu, Lucas? Mas, claro, a gente segue acompanhando e atualizando, né, os nossos telespectadores aqui sobre a situação do transporte público na cidade. Volto com você. Obrigado, minha amiga. Uma boa tarde, bom trabalho para você. Qualquer notícia nova, fique à vontade de entrar aqui no programa também, tá bom? Bom, no próximo bloco a gente volta e comenta sobre o calor, que até essa semana promete dar uma quedinha, dar uma tranquilidade pra gente, mas ele está fazendo o quê? A gente gastar mais energia elétrica. E a gente já dá dicas para você como evitar isso. Não sai daí. Tem como ficar dentro de casa e não ligar o ventilador, gente? É impossível, né? Olha, a gente gasta mais com o ventilador, gasta um pouco menos com o chuveiro, né? Porque a gente não está usando aquele chuveiro quente. Mas um alerta para você não desperdiçar energia nesse calor é que realmente no verão cresce a demanda, o que pode sobrecarregar os reservatórios também das hidrelétricas. O calor de um país tropical? Até aí a gente já está acostumado. Mas este verão chegou com temperaturas acima da média. E com elas, ventiladores, refrigeradores e ar-condicionado ligados na tomada. Tudo isso significa mais consumo de energia elétrica. A previsão é de um aumento de 11% em janeiro deste ano, na comparação com o ano passado. Todos os subsistemas do país deverão terminar janeiro com os níveis acima de 50%. Os números por si só não são ruins. A preocupação é se serão suficientes para atender a forte demanda, principalmente no período de estiagem. De acordo com o operador nacional do sistema, o cenário pode levar ao acionamento das termoelétricas em períodos específicos, que produzem uma energia mais poluente e cara. Sempre que a gente usa intensamente as termoelétricas, a tarifa acaba subindo. Para janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária seguirá verde. O país está sob influência do fenômeno El Niño, que diminui as chuvas na Amazônia. E elas são importantes para abastecer a cabeceira dos rios, que, por sua vez, alimentam as hidrelétricas, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. A preocupação, segundo especialistas, é com o fim do verão e o início do outono. Então nós temos que nos preparar para esse pior momento. Tem que ter campanha assim, gente, então a partir de agora, vamos fazer o seguinte, se você não está no ambiente, apaga a luz, desliga o ventilador ligado 24 horas por dia, é o que a gente mais vê na região norte e nordeste. Tem que parar de ter o desperdício. Nós estamos falando mais de 50% da energia consumida pelos clientes residenciais são perdas. É muita coisa, né, gente? Então essa questão do ventilador que ele falou, o ar-condicionado, quem tem ar-condicionado fica muito mal acostumado, vamos combinar, né, gente? Já quer chegar no lugar tudo fresquinho, mas deixa ele desligado.
Liga somente quando você chegar em casa. Espera 5 minutinhos de sofrimento. Aí passa, pode ter certeza, né? Mas pensando como um todo, a gente precisa pensar na comunidade. Não é pensar assim, eu tenho dinheiro para pagar a conta mesmo, tudo bem. Não, a gente tem que pensar em todos. E até você mesmo, imagina, você usa o ar agora, mas daqui a um mês, a energia está difícil, está menos, você não vai conseguir usar o ar nada. Então não vale a pena mesmo. Bora voltar para o nosso assunto do dia? Quero lembrar você que você pode mandar perguntinhas para a gente pelo nosso WhatsApp. Já vou entrar com as suas dúvidas pro pessoal de casa, tá bom? No 12, tá aqui, ó, 997167989. Manda perguntinha aqui para a gente. Porque o diabetes se tornou uma das principais causas de doenças e mortes prematuras na maioria dos países. Principalmente devido ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. Porque a gente pensa que não mexe só com uma coisa, mas mexe com o organismo inteiro, o nosso corpo todo. E a doutora Roberta Vanucchi, que está aqui para tirar nossas dúvidas, ela é endocrinologista. Tem uma perguntinha da enquete que você pode participar também pelo nosso WhatsApp, tá bom? 12997167989. Para a gente conhecer você um pouquinho. Você controla a quantidade de açúcar e carboidratos na sua alimentação do dia a dia? Sim ou não? Carboidrato é arroz, é batata, é a farinha, o pão, tá bom? Só para a gente conhecer você um pouquinho, a doutora vai explicar o porquê dessa pergunta já para a gente também. Mas agora tem uma outra pergunta, só que das ruas. Vamos lá. Estou aqui com o Rodolfo, que não tem diabetes. Não, no momento não. Não. Você sempre faz exame para ver se não tem? Não regularmente. De quanto tempo será que a gente precisava fazer, hein? Eu acho que pelo menos uma vez por ano, né? Será que é isso? Vamos para o estúdio. E aí, doutora, como a gente entender como está nosso organismo e diabetes? Isso, são exames fáceis de serem feitos, né, Lucas? Então, está indicado para todos os pacientes o rastreio do diabetes, a gente saber se ele tem ou não, né? Porque não adianta esperar os sintomas, o diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, assim, enquanto a glicose está subindo aos pouquinhos, a gente não sente nada, o paciente não sente nada. Vai começar a sentir quando essa glicose está muito alta. E aí já é um diabetes mais avançado. Então está indicado sim fazer um exame de rastreio para a gente procurar. Qual o nome desse exame, doutora? É a dosagem da glicemia no sangue ou da hemoglobina glicada. São exames laboratoriais que o médico solicita e o paciente faz e a gente consegue avaliar. Esse tem que estar em jejum para fazer? Tem que estar em jejum para fazer. De quantas horas? 8? 8 horas. Isso mesmo. Mas é importante fazer de quanto tempo esse exame? É importante fazer uma vez ao ano, principalmente para pacientes acima de 45 anos e aqueles que já têm, ou mais cedo, para aqueles que já têm histórico familiar. Então, tem pai ou mãe com diabetes, tem histórico de doença de gordura no fígado, de sobrepeso ou obesidade, é importante a gente fazer esse rastreio até mais cedo do que isso. Agora é interessante, doutora, que muitas vezes alguém está assistindo a gente aqui e fala assim, mas eu não tenho nada disso na minha família, sabe? Lá em casa o povo come doce que quer, come pizza, come o que quer, ninguém tem nada. Toda pessoa pode desenvolver diabetes? Pode. E é isso que a gente está vendo, cada vez mais o desenvolvimento de diabetes em pacientes mais jovens, por conta disso, né? Do hábito mesmo e do abuso desse tipo de alimento, né, Lucas? Agora, algo que você falou, que eu fiquei até preocupada, é a questão dos sintomas, porque geralmente, quando que a gente vai no médico, vamos ser sinceros, quando a gente está doente, né? Quando a gente sente alguma coisa, né? E esses sintomas silenciosos, né? Eles são perigosos, né? Quais são as complicações deles? Eles são muito perigosos, tanto é que hoje, quando a gente vai tratar um paciente com diabetes, a gente não pensa só na glicose dele, né? A gente pensa nos outros órgãos que o diabetes pode ter afetado. Quais, né? por exemplo? Principalmente a visão, né? Então o diabetes é uma das principais causas de retinopatia e perda visual, principal causa de cegueira no mundo. A retinopatia é cegueira? Leva a cegueira, isso. Tá. É uma doença que leva a cegueira. O diabetes, ele vai destruindo aos pouquinhos os pequenos vasos da retina, essa região de trás do olho. Acredito. E aí o paciente vai perdendo a visão. Sim. Então, os olhos, né, Sim. a visão, o coração, o diabetes está muito relacionado a infarto, insuficiência cardíaca, a causa de AVC, né? Então, assim, doenças do cérebro também. A doença dos pés vai perdendo a sensibilidade, né? Vai ficando com os pés dormentes, vai diminuindo a vascularização dos pés, podendo levar até a amputação dos pés. Deus, é muito sério. E a doença renal, né? Os rins, é a principal causa de hemodiálise também, é o diabetes não tratado. Então, ele é silencioso, vai atacando vários órgãos ao mesmo tempo. Sabe o que é interessante a gente até comentar também, doutora? Porque tem aquela questão da cicatrização para quem é diabético, né? Diz que quem é diabético toma muito cuidado para não se machucar.
Por que isso acontece? Isso é verdade, Lucas. Tanto é que a gente sempre orienta, né? Tomar cuidado com os pés, principalmente porque machuca muito e tem dificuldade de cicatrização. Uma pela glicose muito alta, que atrapalha essa cicatrização, e outra porque esse diabetes de muito tempo não controlado vai causando lesão e problema nos vasos, nas artérias, e a circulação fica ruim. Quando a circulação está ruim, a cicatrização também fica ruim. Agora, doutora, a pessoa recebeu o diagnóstico, infelizmente. Olha, você, nem sei se existe essa pré-diabética, se existe esse termo ou não, se está certo ou não, mas a pessoa recebe esse susto aí. Olha, você é pré-diabético ou você é diabético. Onde começar o tratamento? O que começar a fazer? Perfeito. E pré-diabetes existe sim, Lucas, existe. É um estágio antes do diabetes, né? A glicose não está tão alta quanto no diabetes, mas já está alterada. O que é tão alta? Só para eu ter uma noção, quando a gente fizer um exame, ou quem estiver em casa com o exame até entender. É uma glicemia de jejum, aquela que o paciente colhe em jejum. Se ela estiver acima de 126, a gente já considera diabetes. Se ela estiver entre 100 e 125, a gente considera pré-diabetes. Tem que estar abaixo de 100, o certo? Abaixo de 100, o certo. Isso. E aí, como que começa esse tratamento? Perfeito. O primeiro passo no tratamento de qualquer paciente com diabetes ou pré-diabetes é a mudança do estilo de vida, né? Então, a primeira coisa é uma alimentação saudável. Uma alimentação que, na verdade, todo mundo deveria ter, né, Lucas? Então, inclusive a enquete que vocês colocaram sobre a quantidade de açúcar, de carboidrato, ninguém não está proibido de comer nada, mas tem que ter uma alimentação equilibrada, né? Não precisa tirar completamente todo o carboidrato da dieta, isso nem é bom, mas a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, com mais frutas, legumes, verduras, grãos, fontes de proteína, né? Uma alimentação mais natural. Né, e menos industrializado. É interessante, né, doutora, que agora, né, é um pouco incômodo, até já brinquei aqui no programa, né? Você compra um produto industrializado, vem na embalagem agora, você em casa já deve ter visto também, né? É uma tarja bem grande, né? Alto valor, adicionado em açúcar, não lembro a expressão que vem escrita, ou de gordura, né? Isso. Então é importante ficar atento a isso também, né, doutora? É importante. Porque às vezes um negocinho que a gente come ali já é muito pro dia, né? Isso. E aí todo dia a gente come um negocinho ali, vai comendo. Exatamente. É um risco, né? É um risco e tem muitos alimentos que a gente não imagina que tem isso tudo e tem, né? Às vezes você compra lá um alimento que está escrito que é integral, mas tem alto teor de açúcar, tem alto teor de gordura, então a gente acha que está comendo uma coisa saudável e não necessariamente, né? Então, assim, não tem segredo nisso. A grande questão é você optar sempre por alimentos mais saudáveis, mais naturais, então frutas, legumes, lavar, descascar mais os alimentos do que só pegar em pacotinho pronto, industrializado, né? Perfeito. Doutora, a gente já fala um pouquinho mais de alimentação, mas a pessoa que está assistindo a gente e a diabetes, ela tem que controlar somente a glicose ou realmente tem a importância de tratar outras complicações, até mesmo do diabetes? É importante sim controlar a glicose, né? Esse é um primeiro passo que a gente vai fazer, mas é importante a gente cuidar de todos esses outros órgãos que o diabetes pode afetar. Então, faz parte do tratamento do paciente com diabetes ele ir ao oftalmologista com frequência, médico da vista. Já vira uma rotina Vira uma rotina. Ao cardiologista, ao médico do rim, ao vascular. Então, a gente vai vendo quais médicos nesse momento são importantes para a gente fazer um acompanhamento em conjunto. Tá certo. A doutora vai responder suas perguntinhas no próximo bloco. Pode continuar mandando. Tem o resultado da nossa enquete também, mas agora a gente fica por dentro da previsão do tempo para toda a região. Hoje em Jacareí a máxima é de 27 graus com céu nublado e chuva fraca. O mesmo em Santo Antônio e Taubaté, máximas de 24 e 28 graus. Céu nublado e chuva fraca também no litoral norte. São Sebastião a máxima bate 28, também em Caraguatatuba e Ubatuba máxima de 27 graus. Em São José dos Campos, máxima de 27, céu nublado com chuva fraca. Amanhã, chuva moderada, a temperatura cai, máxima de 23. E a partir de quarta, sobe a temperatura com a máxima de 25, quinta e sexta 26 graus com chuva fraca. Vamos ter um respiro essa semana, né? Para gastar menos energia e dormir melhor também, né? Quem não tem ar-condicionado como eu,
fica muito feliz, né? Porque aí o ventilador dá conta e a gente consegue descansar. A gente já volta, viu, no próximo bloco respondendo suas perguntinhas e tem destaques também do nosso jornalismo direto da Band Vale FM. Fica aí. Estamos de volta. Deixa eu mandar um beijo especial para dona Teodora. Conheci o seu netinho hoje, dona Teodora. Ele veio aqui na Band ver todos os bastidores aqui da emissora e foi muito legal saber que você todo dia está comigo. Então eu agradeço muito, muito a sua companhia, viu? Aliás, um beijo para você que todos os dias tem esse compromisso de aprender junto com a gente e dividir também tudo que sabe. Isso é muito bom. Hoje a gente está conversando sobre diabetes e a falta de conhecimento sobre diabetes associada ao acesso insuficiente a serviços de saúde e medicamentos essenciais pode levar a complicações como cegueira, a doutora já falou pra gente, amputações e falência dos rins. Quem está trazendo informações como essas é a doutora Roberta Vanucchi, ela é endocrinologista. E uma perguntinha que a gente deixou para você em casa, até para conhecer você um pouquinho, ver se você alimenta-se bem ou não, é a seguinte, hashtag sim, hashtag não, no nosso WhatsApp você respondeu. Você controla a quantidade de açúcar e carboidratos na sua alimentação do dia a dia? Vamos ver a verdade agora, doutora, como é que tá? Olha, tá meio a meio. Temos aí metade consciente, mais um alerta para outra metade, que como a doutora Roberta já comentou aqui pra gente, podemos sim, através de maus hábitos, evoluir para um diabetes e trazer esse problema para a nossa saúde. Mesmo você que não tem ninguém na família, não se alimenta certinho, isso pode acontecer, né, doutora? Tem uma outra perguntinha direto das suas para você, vamos lá. Estou aqui com a dona Maria José para falar sobre diabetes. Como que a senhora previne diabetes? Que eu sei que a senhora não tem, né? Não tenho. Eu tiro açúcar, faço caminhada, faço hidro, como mais fruta sem açúcar, que não tenha muito açúcar. E é isso aí. Café amargo. A senhora não usa açúcar? Nem um docinho? Nem docinho. Meu Deus, que exemplo, né? Nem docinho. Parabéns. Linda, né? Um exemplo, né? Um exemplo. Ela resumiu tudo que a gente deve fazer, né? Atividade física, uma alimentação mais saudável, sem açúcar adicionado, né, Lucas? Um exemplo mesmo. Olha, doutora, tem um remedinho, já vou entrar nele. Enquanto o pessoal já prepara as perguntinhas do pessoal de casa, tem um remedinho que está sendo muito usado. Vou até falar o nome aqui, que é o Ozempic. Tem até uns outros, né, doutora, que são conhecidos também, né? Que era para ser o quê? Para tratamento do diabético. Mas descobriram que fazia as pessoas perderem peso, virou uma moda. Então eu queria que a doutora comentasse, antes até mesmo da gente falar mais sobre cada um, mas até que ponto é ok isso, é permitido, é bacana a pessoa usar, quem não tem diabetes, esses remédios para emagrecer? Na verdade, esses remédios, Lucas, o nome das moléculas, né, a liraglutida, do Ozempic, que é a semaglutida, são remédios que eles foram estudados inicialmente para diabetes, né, porque eles têm um efeito de baixar a glicose, são remédios muito bons, mas eles já foram estudados também para perda de peso. Então, nós já temos estudos de segurança para os dois perfis. Então tudo bem usar? Sim, tem para pacientes com diabetes e para pacientes com obesidade também. E quando as duas condições juntas também, né? Então, a gente já tem estudos de segurança, ele já é permitido em bula para usar nos dois cenários. Então não foi né? um por acaso, já foram nessa intenção. Só que eles são nomes diferentes, nomes comerciais diferentes, quando é para diabetes, quando é para tratar a obesidade. Então, assim, a molécula é a mesma, mas são nomes comerciais, né, de produtos diferentes para tratar cada uma das coisas. Eu já quero entender por que eles emagrecem a gente. A doutora já explica, mas eu vou segurar só um pouquinho essa informação para entrar com as suas perguntinhas aí de casa, que é tão bom receber a sua participação. A primeira perguntinha é da Exilda. Obrigada, Exilda. Ela é aqui de São José dos Campos. Sou diabética faz tempo, tenho 69 anos e faço atividade física há muitos anos. Desse jeito tenho glicose controlada. Para quem tem um diagnóstico então de diabetes, a atividade física faz parte como se fosse ali do remedinho para todo dia. Faz parte da prescrição, né? Atividade física todos os dias, que ajuda muito no controle da glicose. Ótimo. Só tem que tomar cuidado em relação à questão da pessoa se sentir fraquinha, né? Isso, tem que ter uma orientação, né, Lucas, do que comer antes de fazer, do que comer depois, principalmente se o paciente usa insulina. Isso é importante. Fica aí também esse toque para você. Próxima perguntinha que a gente recebeu aqui é da Dalila. Obrigado, Dalila.
Era do pudim. Que bom, viu, minha amiga? Emagreci 10 quilos depois que descobri que estava com pré-diabetes. Vai fazer 1 ano que não tomo refrigerantes. Parabéns. Passei um endócrino e ele me passou remédios naturais manipulados. Aí colocou um monte de nome aqui que eu acho que é legal a gente falar também. E ela quer saber se esses remédios ajudam também no controle do açúcar. Tomam também magnésio glicina. Esse eu não conhecia. Acho que essa questão da dieta dela, acho que acabou também ajudando nessa questão do controle do açúcar, né? Ah, sem dúvida, né, Lucas? O fato de perder peso já ajuda muito até na reversão desse pré-diabetes, né? Tanto é que o pré-diabetes, quando o paciente é diagnosticado, a gente não precisa necessariamente já entrar com medicação. A gente pode orientar a melhorar a alimentação, a atividade física, a perda de peso, e a gente é uma condição que é reversível, né? Então, com certeza, a mudança dos hábitos ajudou muito ela a melhorar essa glicemia. Agora, esses remédios naturais que ela falou, é bacana a gente só dar um toque, que é importante, que nem ela fez, né, Dalila? Foi um médico que passou para ela, né? Teria que ver o porquê, né? Se tinha alguma outra condição junto. Falando de pré-diabetes em si, não tem estudos com os remédios naturais manipulados. Tem algumas opções que a gente pode usar, mas com certeza a mudança de estilo de vida ajudou muito nessa reversão, né? Doutora? Com certeza. Vamos lá para a próxima perguntinha e participação da Lúcia de Taubaté. Um beijo, Lúcia. Tenho 57 anos e muitas dores no corpo todo. Exames, ela diz que está tudo ok. Indicado pelo ortopedista, eu estou começando a fazer musculação agora. O que devo mudar na alimentação? É uma pergunta mais difícil porque é muito amplo, né, genérico. Lucas? A gente teria que ver como que é a alimentação dela no dia a dia, né? Fazer um inventário alimentar, o que está comendo no café da manhã, almoço, jantar, entre as refeições, para a gente saber o que precisaria ajustar, né? Colocar uma quantidade adequada de cada nutriente aí na alimentação. O importante é buscar, Lúcia, um profissional mesmo para te passar uma dieta específica, né? Isso, com certeza. Para entender a sua necessidade, baseado na sua idade, na sua demanda do dia a dia. Você faz musculação, por exemplo, proteína com certeza, minha amiga. Isso, que é muito importante. Aliás, a terceira idade é muito importante. É muito importante para evitar sarcopenia, que é a perda dos músculos, né? A perda da massa magra, principalmente no paciente idoso. Perfeito. Esmeralda mandou perguntinha pra gente também. Vamos lá. Obrigada, Esmeralda. Me chamo Esmeralda, sou diabética e tomo insulina todos os dias. Porém, nem sempre consigo regular. E não é tanto que como, meu emocional pega bastante. Ah, entendi o que você quis dizer. Não é muito o que ela come, mas sim o emocional. O que eu faço a respeito? Esmeralda, você me abriu aqui uma ideia de fazer uma pergunta maravilhosa. Existe essa questão emocional no diabetes? Que uma vez eu falei assim, diabetes emocional. Eu falei assim, gente, o que é isso? Até abri na internet para ler o que era. É real isso? É verdade que o emocional, né, ele interfere no controle da glicemia, sim, Lucas. Ele não é a causa, né? Então, assim, a causa do paciente ter diabetes não é o emocional, mas, sem dúvida, ele é um fator que prejudica e aumenta a glicose. E, muitas vezes, torna o controle mais difícil, né? Principalmente em quem usa insulina. Eu vou te falar outra coisa, Esmeralda, que veio na cabeça aqui agora também. Quando a gente está nervoso, a gente quer comer o quê? Doce, não é verdade? Quer comer um chocolate para consolar o coração. E às vezes também pode ser isso, né, doutora? Fator também. A gente está estressado, a gente busca um alimento ou um carboidrato, né, que vai trazer aquele bem-estar. Então, às vezes está ligado, né, doutora? Isso tem isso também. E o próprio estresse, né, de maneira geral, ele libera hormônios no nosso organismo que aumentam a glicose. Então, o estresse, as emoções por si só já vão aumentar também a glicose no sangue. Então, isso pode contribuir para esse controle mais difícil também. Ah, Esmeralda, a gente tem que respirar fundo, ó, e seguir em frente. Vou te falar, minha amiga, tô com você junto nessa. A Patrícia mandou uma foto do prato dela. Que Patrícia, não almocei hoje, fiquei com vontade de comer, mas tudo que tem nesse prato. Ela diz que cuida muito da alimentação dela. Esse prato de salada do almoço de hoje, ai que lindo! Fora o seu prato também, que achei chiquérrimo. Todos os dias faço um pratão. Manga, palmito de açaí, berinjela, batata doce, quiabo. Quiabo eu não gosto muito, mas tá certa. Alface, chicória e cebolinha. É o prato de hoje. Substitui óleo de soja por óleo de coco. Farinha de trigo pela farinha orgânica de batata doce. Boa questão aqui que você trouxe aqui pra gente, duas coisas. A questão do óleo e da farinha. É legal fazer substituições? É legal fazer substituições. Nesse caso, só pontuando uma coisa, o óleo de coco ele não é interessante para substituir o óleo vegetal, algum outro óleo, pelo óleo de coco. Por quê? Porque já foi mostrado que ele aumenta muito a questão do colesterol e do triglicérides.
Então, o óleo de coco, a orientação é substituir, né, por alguma outra fonte. E a farinha, é legal substituir a farinha branca de trigo por alguma outra, né, principalmente em pacientes que têm diabetes. É importante, né? É importante. Qual farinha, por exemplo? Só para ter um exemplo aqui de farinha que seria melhor. Tem várias, mas assim, outras fontes, por exemplo, farinha de aveia, farinha até de outros vegetais ali, né, que podem substituir a farinha de trigo branca. O legal da farinha de aveia, gente, que é um preço acessível, viu? Porque tem umas farinhas dessas que a gente pode substituir que são muito caras. Sim. Aí fica meio que inviável para o dia a dia. A gente tem isso no nosso dia a dia. Mas a farinha de aveia é uma que realmente é bem acessível, né? É verdade. Perfeito, viu? Mas adorei o seu prato, fiquei com vontade. O óleo de coco, amiga, usa no cabelo, que é ótimo. Isso. Você põe no cabelo, seu cabelo vai ficar maravilhoso. Obrigado, Patrícia, pela fotinho também. Antes de chamar o Douglas, vamos colocar a perguntinha do Gilmar, então? O Gilmar Augusto, de Guarulhos. Que legal ter sua presença aqui com a gente. Pessoal do YouTube que está assistindo também, um beijo para vocês. Boa tarde. Há alguns anos, devido ao exame... a um exame médico que ele fez, me receitou, ele colocou... Acho que é metformina. É outro nome, né? Acho que esse corretor às vezes atrapalha. Metformina 500 miligramas, que é o nome de um medicamento, né? Usei bastante e emagreci devido a não ter apetite. Parei de usar por orientação de outro médico e recentemente um exame da empresa, a médica me receitou novamente. Doutora, esse remédio, o que é? Ele é comprimido? E qual que é a indicação dele? Isso, ele é um comprimido utilizado para tratamento de pacientes com diabetes, né? Ele atua naquele mecanismo de diminuir a resistência insulínica que a gente conversou, né? Então, é um remédio muito utilizado. E assim, o diabetes, ele é uma doença crônica, né? Então, o paciente tem que acompanhar direitinho, ver se ajustou todas as outras condições para poder tirar o remédio ou não, né? E pode ser que em algum momento ele precise retornar a usar o remédio, isso pode acontecer, né? Então é importante mesmo seguir sempre o médico, né? Que nem você fez, amiga, foi no médico, voltou, isso é bem importante mesmo. Isso mesmo. O Douglas tá ok para conversar com a gente? E aí, Leone? Não, ele está se posicionando, então vamos para outra perguntinha. Vamos lá, Adriana Monteiro, de Caraguatatuba. Boa tarde. Gordura visceral tem relação com diabetes? Nossa, boa pergunta. E qual exame fazer para saber se está com essa gordura? Tem tudo a ver com diabetes, Lucas. Foi ótima pergunta. Quando a gente fala de gordura visceral, é aquela gordura que está armazenada dentro dos órgãos, né? O principal que a gente consegue ver é a gordura no fígado. Mas a gente sabe que não é só no fígado. Quando a gente tem gordura no fígado, tem outros órgãos também. Mas a gente consegue olhar ali para o fígado pelo exame, né? Um dos exames que consegue ajudar nisso é o ultrassom, para ver o fígado, ver se tem algum sinal de gordura no fígado. Mas tem tudo a ver com diabetes, porque essa gordura no fígado piora a resistência insulínica, que a gente conversou. Então, piora a ação da insulina, acaba subindo a glicose no sangue também. Excelente, então tem que ficar de olho também, amiga. A gente já volta com as perguntinhas de você, tá bom? Porque agora o Douglas Cruz já está pronto para conversar com a gente e trazer um dos destaques, que é um alerta também aqui para nossa região, né, Douglas? Do nosso jornalismo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Exatamente um alerta muito importante na área de saúde, que os acidentes envolvendo escorpiões cresceram bastante aqui no estado de São Paulo e também na nossa região. De acordo com um balanço divulgado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo Estadual, foram 43 mil acidentes em 2023, um aumento aí de cerca de 5% relacionado ao mesmo período do ano passado. Então, 43 mil acidentes é um número muito grande. Esses acidentes envolvendo escorpiões podem ser aí desde uma picada considerável, né, com um avial venenoso, ou também um envolvimento do escorpião que ele chega a passar aí na casa, mas não realiza essa picada. De acordo com o pessoal do controle de animais sinantrópicos de Taubaté, por exemplo, os bairros na cidade que estão com mais ocorrências envolvendo escorpião são Jardim Mourisco e também outros bairros aí desses arredores, né? Então, as prefeituras da cidade estão atentas nesse começo do ano com esse aumento de casos, porque a gente está na época de verão, época chuvosa, que acaba aí aumentando os ambientes que podem ser propícios à proliferação desse animal peçonhento, que são ambientes úmidos e escuros. Então a gente tem aí entulhos que durante todo o ano podem ficar jogados em um local. Nessa época aí do ano pode chover e aumentar a umidade desse local, gerando aí a ocorrência
desses escorpiões. Vale frisar que, em caso de picada de escorpião, é sempre recomendável que você consiga aí, capturar esse bicho, óbvio, com segurança e levar junto à vítima mais rápida ao hospital para que esse soro antiescorpiônico possa ser feito na hora, porque às vezes demora um certo tempo para a equipe identificar qual é o tipo de animal que fez essa picada. Então esses minutos podem ser vitais aí na chance de sobrevida da pessoa que recebeu essa picada. Esses casos têm crescido bastante, principalmente na cidade de Taubaté, e o controle de animais sinantrópicos está fazendo essa campanha de orientação que a melhor maneira de se evitar aí a presença de escorpião é deixando os ambientes limpos, né? Aqueles terrenos que têm entulho ou com mato alto acabam sendo um local propício para a proliferação desse animal peçonhento, ainda mais nessa época de verão. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. O motorista que pega viagem pelas principais rodovias faz uma boa viagem tranquila, com exceção de algumas rodovias do litoral norte, onde está chovendo nesse momento. Trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz está bem complicado, está chovendo, está com neblina e o trânsito está intenso no sentido Ubatuba. Tráfego intenso também na rodovia Rio Santos, aí na saída de Ubatuba para Caraguatatuba. E a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também está com fila, mas no sentido contrário. Nesse momento, 1h30 de espera para quem está saindo de Ilhabela. A gente sabe que o arquipélago é muito requisitado durante o fim de semana e o pessoal que está voltando deixou para voltar nessa segunda-feira, né? Tá demorando 1h30, a fila tá bem intensa, como a gente tá vendo aí, para sair do arquipélago. Para quem tá entrando, são 45 minutos de espera, a fila tá mais tranquila, mas realmente esse final de semana, muitas pessoas visitando Ilhabela, então o pessoal que tá saindo agora precisa de um pouco mais de paciência e pode sintonizar aqui na Rádio Band Vale FM a 102,9 para saber tudo o que acontece em tempo real nas nossas rodovias. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Valeu, meu amigo. Boa tarde, bom trabalho para você. A gente volta no próximo bloco, vou explicar para você aí de casa sobre as mudanças que chegaram já nas regras da aposentadoria e também conhecer os ganhadores do Vale Cap de ontem. Olá, pessoal. Logo mais eu estarei aí no estúdio do Falando Nisso com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Então não percam, hein? Até daqui a pouco. E quando a gente tem a presença de Alessandra e Michele aqui com a gente, é porque a gente vai conhecer os sortudos do Vale Cap. Que bom ter você aqui, viu? Exatamente. Boa tarde, Boa que tarde. bom. Olha, no primeiro prêmio, 2 ganhadores, tá? Dividindo aí o prêmio de R$10.000. O Enoque, da cidade de São José dos Campos, não está presente, mas aqui está a Ângela, da cidade de Pindamonhangaba. Vem pra cá, dona Ângela. Ela disse que assiste o programa. Assiste, que ela é querida, sua fã, hein, Ângela? Amei seu batom, tá chiquérrimo. Me fala, conta pro pessoal, o que você vai fazer com esse prêmio? Eu vou comprar uma máquina de lavar para mim. Tanquinho. Isso! Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Vai dar um descanso pros braços, né, amiga? Que dói muito, né? Dói, eu sei, merece, viu? Obrigado. Parabéns, viu? Obrigada. Pode estar indo pra Pode lá. vir por aqui, ó. Ali No mesmo. segundo prêmio, uma moto Honda. O Evaldo, da cidade de Guaratinguetá, ganhou sozinho. Ele também, que tá muito vai passear, feliz. Esse prêmio vai te ajudar? Muito, muito. O que você vai fazer com ele? Passear. Passear. Isso mesmo. Isso aí, vai sair acelerando com a esposa, né? Parabéns, viu? Obrigada. Aproveite. No viu? terceiro prêmio, uma moto Honda para 3 ganhadores. A Yara, da cidade de Pindamonhangaba, não está. O Albenísio, da cidade de Taubaté, está aqui, Legal. comemorando com a esposa. Gostou do atendimento? Oh, gostei sim. Levei ele para almoçar, viu? Essa é chique. Parabéns, Aliás, vocês sempre viu? almoçam bem, A gente né? sempre almoça Quem ganha no bem. Vale Cap sempre vai na segunda-feira almoçar. Exatamente, é um dia de estrela. Parabéns, viu? Obrigada. Ele divide também com o Luiz Henrique, da cidade de Campos de Jordão. Obrigado, E querido. no quarto Valeu. prêmio, o ganhador, o Emerson, da cidade de São José dos Sozinho? Campos. Já ganhou Só no Vale Cap, viu? Ah, não acredito. Ganhou no Giro da Sorte, né? Vem pra cá. Você já ganhou no Giro da Sorte? Não, na verdade, eu fiquei por 2 números no Giro da Sorte. tá. Ah, é Você verdade, quase ganhou. você quase ganhou. É o outro ganhador. Agora Me vingou. confundi aqui. Me conta, qual o sonho que você vai realizar agora com esse prêmio? Eu vou terminar de quitar minha casa, né? Que legal. Guardar um pouquinho de Quanto dinheiro que ele e viajar ganhou, com a Lê? esposa. Desculpa. Ganhou 3 HB20. Meu Deus do céu. Não, e o importante é que eu ganhei sozinho ainda. Vai aproveitar bem. Né? Foi muito bem atendido por ele, a gente foi almoçar. Que legal. Parabéns e obrigada. Continue Parabéns, comprando. que demais, Tivemos hein? também Sortudo, 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. 50. 50. Olha, pra Bastante. semana que vem, gente, Tá aqui, não deixe de tentar a sorte, viu? Porque tem R$10.000 no primeiro prêmio,
10 mil reais no segundo prêmio, no terceiro prêmio 10 mil reais e no quarto prêmio 350 mil reais e 60 giros da sorte no valor de 1.250 reais cada. 60 giros da sorte? Gente, é muita coisa, né? Muita coisa, por apenas 15 reais. Esse pode ficar para mim? Pode ficar para você. Então pronto. Espero esse que esteja meu. premiado. Boa sorte. Eu também espero, viu, gente? Obrigada, Ale. Valeu mesmo e parabéns aos ganhadores também. Boa sorte aí para vocês. Bom, a gente continua conversando com vocês agora, para você que está fazendo conta para se aposentar, que eu sei que vai chegando perto, a ansiedade bate, né? Com a virada do ano, já estão valendo novas regras aprovadas pela reforma da Previdência. Amadeu já mandou a papelada, tá só esperando a resposta. Já tá resolvendo isso? Tô resolvendo. Se Deus quiser, vai dar certo. O senhor acha que em 2024 vem essa aposentadoria? Eu acho que sim. E é o direito de todos também, né? Ana Lúcia, de 59 anos, acha que pode se encaixar em alguma brecha para se aposentar logo. Será que você não pega nenhuma regra de transição? Se eu pegar, maravilha. Quem for pedir aposentadoria do INSS em 2024 precisa ficar atento às regras de transição implementadas na reforma da Previdência lá em 2019, mas que sofrem alterações a cada começo de ano. A idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição subiu 6 meses. Mulheres precisam ter 58 anos e meio e 30 anos de contribuição. Homens devem ter 63 anos e meio e 35 de contribuição. O sistema de pontos, que é a soma da idade com o tempo de pagamento à Previdência, também mudou. Mulheres precisam atingir 91 pontos, homens 101 pontos. Ninguém se aposenta com o último salário, nem com o melhor salário. É sempre o possível, já que as regras da aposentadoria, ela sempre prevê um benefício mínimo, que minimamente dê conta da vida da pessoa. O site ou aplicativo Meu INSS trazem estimativas e fazem comparações para cada trabalhador com base nos dados disponíveis no sistema. Mas cuidado, nem sempre a opção mais rápida é mais vantajosa financeiramente. Sandra aproveitou uma regra de transição para se aposentar cedo, mas teve que aceitar um valor mais baixo. Tem que ser muito bem analisado isso. Não pode fazer com rapidez ou impensado, não. A pessoa tem que fazer uma análise, se ela não souber, ela pedir para alguém de confiança fazer. Tá certíssimo, é isso mesmo, excelente conselho. Bora voltar para o assunto de hoje, até porque tem muita perguntinha. O assunto de hoje é diabetes. E quem está respondendo é a doutora Roberta Vanucchi. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada. Ela é endocrinologista, tirando todas as dúvidas. Vamos então para as perguntinhas que vocês mandaram da Rosângela, começando com essa nesse bloco. Tenho diabetes tipo 2, descobri há 1 ano e não sei como alimentar de forma correta. O que posso comer? Posso comer quais frutas? Boa pergunta, as frutas. Claro que não vai dar para passar uma dieta específica para você aqui ao vivo, né, Rosângela? Mas vamos pegar as frutas? Vamos. É uma dúvida muito comum, Sim. né, Lucas? Mas assim, o paciente com diabetes pode comer frutas, né? Só não pode exagerar nas quantidades. Sim. Então tem que ter uma quantidade de frutas por dia para não aumentar demais o açúcar no sangue, porque algumas frutas têm muita frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então, por exemplo, uva sem semente, que é gostosa, todo mundo gosta. É uma balinha, né? Isso. Tem muito açúcar da fruta, então precisa tomar cuidado na quantidade. O morango? Morango tem um pouco menos. A banana tem bastante, então precisa tomar cuidado na quantidade. Então não é que não pode comer, mas a gente tem que saber as quantidades. E por isso é muito importante um nutricionista ajudando, né? Para avaliar, pesar e calcular as quantidades das frutas direitinho, né? Para cada paciente. Excelente. Acho que dá tempo de mais uma perguntinha, porque hoje o tempo voou, gente. A Sônia de Caraguatatuba, um beijo para essa cidade tão gostosa. Sônia, um beijo. Quero saber por que a minha glicemia oscila. Tem dia que está a 100, outro dia está a 200. Essa oscilação varia muito com o que o paciente come, com o que ele se alimenta ao longo do dia. O estresse também é uma causa de oscilação e tem que ver também há quanto tempo ela tem diabetes. Se esse tratamento tá otimizado, se essa glicemia está subindo muito depois da refeição, depois que ela come, se vai precisar usar um remédio para ajudar nisso exatamente. Então teria que ver um pouquinho melhor os horários e como que está oscilando essa glicose. Excelente. Doutora, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Foi muito bacana Lucas. a gente poder responder as perguntinhas do pessoal de casa, as minhas dúvidas também. Agradeço bastante, viu? Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer para mim. Volte sempre.
Pode deixar. Tá bom? Gente, é o seguinte, amanhã o programa vai estar muito especial. A gente vai ter o Dr. Otávio Fonseca do Ortovip conversando um pouquinho com a gente. A Pri Couto, também essa grande cantora aqui da nossa região, vem lançar uma música, comentar dessa música nova. Tem um bloco de carnaval dela que ela vem falar. E também, olha quem vem aqui com a gente ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Carla, taróloga, e estarei novamente no dia 23 de janeiro aqui no programa Falando Nisso da TV Band Vale. É um convite muito especial para você. Mande sua pergunta que o tarô egípcio dará a sua resposta. Espero você, não falte. Então é o seguinte, olha só, quem já mandar a pergunta hoje já sai na fila, tá bom? Então você manda assim, eu quero saber, por favor, sobre a minha vida de trabalho, porque eu estou desempregado. Aí a gente já coloca amanhã essa pergunta. Beijo forte para vocês, obrigado. Deus abençoe muito essa semana, viu? Tchau, tchau.